Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos confeccionar o organizador maternidade. Um item que eu te indico muito você ter no seu portfólio, você ter no seu catálogo. É uma peça super vendável, tanto para o nicho maternidade, nicho escolar, nicho de organização. Gente, é uma peça que vale muito a pena você ter no seu portfólio, tá? É uma peça rápida, que gasta bem pouco material, que você pode personalizar de várias maneiras. Aqui eu fiz um bordado, mas você pode fazer um aplique, você pode personalizar com filme de recorte. E é uma peça que te dá uma margem de lucro bem boa, né? Porque gasta pouco material, é rápida e você pode incluir essa peça, independente do seu nicho, vai ter sempre um lugar para os organizadores, tá bom? Eu fiz esses nesse tema de cavalinho lindo. Olha só, lindo, né? E gravei a aula para confeccionar juntinho com vocês. Então, vem comigo. Então, vamos à aula, né? Vamos confeccionar o nosso organizador de bolsa maternidade, bolsa viagem, saquinho organizador. Algumas pessoas chamam de um nome, outras de outro, né? Organizador escolar também. Aqui eu tenho um corte no sintético de 30 centímetros por 10. Estruturei no EVA 2 milímetros e depois eu fiz o meu bordado, certo? Para o forro, um pedaço de bagum, eu cortei um pouco maior, digamos que 32 por 12, para a gente colocar o forro tranquilo, né? 2 pedacinhos de sintético para a gente fazer o debrum aqui de 4 por 35. Um zíper um pouco maior, eu vou usar esse pedaço, tá bem maior, mas já estava aqui, eu vou usar ele, né? Um cursor, um corte no plástico cristal, aqui eu tô usando gramatura 30, eu uso 30 ou 40, tá? De 30 por 30. E mais um corte de plástico cristal de 30 por 18. Esses são os materiais que a gente vai utilizar hoje e eu vou deixar todos na descrição da aula. Seguimos na costurinha até o final. Chegando no final, retrocesso. Achei. Cortamos a sobra. Vamos virar esse debrum para trás, ó. E passar a costurinha aqui nessa borda. Sem pressa, tá? Porque é uma costura aparente. Então ela tem que ficar bem bonitinha, bem retinha. Vai virando o debrum para trás. Segurando com o dedo e passando a costurinha. Um rebatido bem bonitinho. Refilar aqui. Não é necessário refilar atrás, porque vai ficar embutido com o nosso forro, tá certo? A gente vai fazer a mesma coisa no pedaço de cristal, né? Que mede 30 de largura por 18 de altura. A gente vai colocar o nosso outro debrum aqui no nosso cristal. Mesma coisa, retrocesso no início. Pezinho de máquina. Até o final. Retrocesso. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na parte que tem um cavalinho, tá? A gente vai dobrar, vai virar esse sintético para cima, vai dar a volta assim, ó.
no nosso cristal e vamos passar uma costurinha aqui na bordinha. Colocando um detalhe aqui, né? Ajeita direitinho para ficar todo na mesma largurinha. Ficar bem bonito. Retrocesso. Corta aqui o restante. Agora, com a tesoura, a gente vai refilar aqui, ó, a uns 2 milímetros dessa costura, tá? Cuidado para não pegar na costura e não desmanchar, porque aí a gente vai ter que colocar debrum novamente. A gente pega uma tesoura a uns 2 milímetros e vai refilando, ó. Não fecha a tesoura para ele ficar assim, ó. Todo igualzinho, tá? Ó. Olha só, já refilei aqui o meu. Sintético é corte a fio, tá? Não vai desfiar. Ó, fica bem legal mesmo. Agora nós vamos colocar o forro na nossa parte de cima. E como que a gente vai fazer isso para embutir esse forro? Coloquei o meu forro, o meu zíper. Eu vou passar uma costurinha bem na bordinha, pegando o zíper e o forro. Direito do forro para cima, direito do zíper para cima. Deixar aqui para poder colocar o cursor. E passar uma costurinha bem na bordinha, só para prender. Olha que deu bem certinho o tamanho do zíper. Passei uma costura aqui na bordinha do zíper e do nosso forro, tá? Agora a gente vai colocar pra dentro da nossa máquina. Vamos pegar a nossa parte bordada, tá certo? Refilar para ela ficar assim bem igualzinha, toda igualzinha. E a gente vai alinhar essa parte com essa parte do forro. Ele tem que ficar bem igualzinho, tá? Deixa eu botar aqui. Ó, tem que ficar alinhado, tá? Vamos lá. Posiciona em cima dessa marcaçãozinha que tem no zíper. Se quiser passar uma cola de contato ou uma fita dupla face, se você tiver, também pode. Porque aí você já coloca no lugar e fica tranquila, né? Vamos lá. Ó. Costuramos aqui. Vamos pegar o nosso forro e virar para trás. Nosso zíper vai ficar assim, ó. Escondidinho, com acabamento aqui na parte de trás. Vamos passar uma costura aqui em cima. Só para esse forro ficar preso no lugar, né? E aí depois a gente refila. Ó. Aqui atrás, como que vai ficar o acabamento. O zíper embutido, né? Agora nós vamos pegar o nosso plástico cristal na parte que a gente colocou o debrum. Ficou tão bonitinho que eu tô sem saber qual é o direito, é esse. E vamos costurar aqui também do outro lado do nosso zíper. Vamos alinhar bem alinhadinho com a parte de cima, tá? Para que fique bem retinho aqui a parte de cima. Bem alinhadinho. Retrocesso. E vamos passar a costurinha até o final. Sempre posicionando na marquinha do zíper, para que por todo o zíper fique a mesma distância, né? Da cremalheira.
Ó, costuramos o nosso plástico cristal, a parte da frente está pronta. Agora nós vamos colocar o nosso cursor. Aqui eu uso sempre o cursor entrando da direita para a esquerda. Eu vou alinhar esse zíper. Vou abrir um pouquinho. E de um lado eu vou tirar um pouco da cremalheira. Eu coloco o zíper assim, sabe? Tem pessoas que colocam de outra forma, mas eu não me adaptei. Eu me adaptei dessa forma. Colocou, deu estalinho. Ó, zíper passado. Vamos refilar o zíper e selar com o isqueiro, tá certo? Agora nós vamos unir a frente do nosso saquinho ao nosso corte de plástico cristal de 30 por 30, tá certo? Linheirinho. Vocês podem colocar clipe. Deixa eu pegar um clipe aqui para colocar. Bem neirinho mesmo. Bordinha com bordinha, tá? Vou colocar o clipe aqui. E aqui. Aqui embaixo, dependendo da distância que você vai costurar do zíper, pode ser que sobre um meio centímetro, mas nada que atrapalhe, você pode refilar depois, tá? Ó, coloquei uns clips. Eu já vou com o cone de linha arredondar os meus cantinhos, porque aí quando eu passar a costura, eu já passo arredondando para refilar todo de uma vez. Vamos lá aqui. Eu vou usar um cone de linha, tá? Mas aí é da sua preferência. Eu estou usando uma caneta comum, mas não aconselho, eu estou usando para ficar melhor de vocês verem. E a gente vai passar a costura e refila em cima, né? A gente vai fazer nos 4 cantinhos da peça. E já passar a costura aqui arredondando. Se você quiser o saquinho quadrado, nada impede, tudo bem. Você usa as mesmas medidas e só não vai arredondar, né? Mas como o acabamento é em sintético, eu prefiro arredondar, porque aí o acabamento fica mais bonito. Aí a gente vai passar uma costura agora em volta toda. Vamos lá. Uma costurinha bem na bordinha. Aqui eu já vou arredondar, ó, onde eu fiz a marcação, né, com o cone de linha. Aqui em cima do zíper, eu gosto de dar retrocesso. Toda peça no zíper, onde tem bolso, eu gosto de dar retrocesso. Aqui vai sobrar mais ou menos, não chega a meio centímetro, mas sobra um pouquinho. Ó, costura passada na volta toda. A gente vai refilar essas sobras, né? Aqui em cima, embaixo, o que ficou de sobra nas laterais. Selar as pontas de linha e aí vamos passar o nosso viés. Eu vou refilar e já volto com vocês. Olha o tanto que já tá lindinho. Agora a gente vai passar o viés na volta toda e aí já vai ficar pronto o nosso organizador. Direito para cima, tá certo? Vamos usar o nosso corte de 4 centímetros pela largura do tecido.
E vamos aplicar direito com direito. Eu começo aqui pelo centro, tá? A parte de baixo. E a gente vai costurar alinhando o nosso debrum ao nosso plástico, assim, bem na bordinha. Pode fazer com calma, tá? A pressa é inimiga da perfeição sempre. Vai chegando aqui no cantinho, não puxa, não estica. Só acomoda o viés, pontinho, pontinho. Vai acomodando, ele fica assim mesmo. E aí segue na costura pela lateral. Chegou aqui em cima, no outro cantinho arredondado, a gente vai fazer a mesma coisa, devagarzinho, pontinho, pontinho. Vai girando, acomodando, tá? Não estica, não tem necessidade de esticar o sintético. Acomoda ele. Mais uma vez, ó. Você pode ir ponto por ponto. Se você tiver dificuldade de acomodar o material em partes arredondadas, você pode ir ponto por ponto, você pode girar o volante da máquina com a mão. Você pode fazer da forma que for melhor, que for facilitar para você. Independente de como eu faço, de como outras pessoas fazem, tá? Ó, acomodando aqui. Porque aí o cantinho fica bem bonitinho. Aqui onde nós começamos, eu vou sobrepor um pouquinho esse material. Dá um retrocesso. O nosso organizador ficou assim. O que eu costumo fazer? Prendi, né, todo o viés, eu agora passo mais uma costura na borda, para baixar essas bordinhas aqui, ó. Para quando a gente virar, ficar bem arrumadinho. Vamos lá? Agora corta a ponta de linha, refila o que tiver para refilar, tá? O que a gente vai fazer agora? Ó, nós vamos virar o nosso viés e vamos acomodar ele bem acomodado. Vamos acomodando ele aqui, bem bonitinho, fazendo as curvinhas. E pode ir colocando um clipe. Não é necessário, né? Se você quiser. Eu gosto. Eu uso bastante clipe. Bastante mesmo. Até pedi mais uns clipes, estou esperando chegar. E aí você vai costurando, vai só tirando, já tá tudo no lugar. Não tem preocupação de estar colocando no lugar, de ficar mais largo em um lugar, mais estreito no outro, né? E o que você puder usar de facilitador na sua costura, eu aconselho que use. Clipe, grampeador, sabe? Vocês vão me ver usando o grampeador quando a gente começar a fazer as peças com vivo. Eu vou usar o grampeador para mostrar para vocês.
acomodando. Aqui seria bom aqueles clipezinhos menor, mas aí eu não tenho mais. Tô esperando chegar. Tanto menorzinho que nesse tamanho. Ó, prendi toda a volta com clipe. Vai sobrar assim, aqui atrás, ó. Vai sobrar. E depois a gente vai refilar da mesma forma que a gente refilou o debrum aqui da parte de cima. Vamos lá? Geralmente eu começo a costura por baixo, um pouco à frente de onde a gente fez a sobreposição, que vai ser a emenda do debrum. 2 pontinhos. E pode ir lá devagarzinho. Mesma cor da linha de cima, você coloca a linha da bobina. Vai ficar bem bonitinho. Aí, bobina, tu não vai secar, amiga. E vai passando a costurinha, ó. Chegou nas curvas, pode ir devagarzinho. Se não tiver muito jeito, vai no ponto a ponto, gira o volante da máquina com a mão. Ó, estamos chegando aqui no final. Um, dois, retrocesso. Parou. Olha só que lindo, né? É muito lindo, gente. Agora a gente vai refilar, ó, cortar as pontas de linha e refilar essa partezinha que fica aqui atrás. Não se preocupem, o sintético tem corte a fio e não vai desfiar, tá? Deixa eu pegar minha tesoura para refilar. Refilamos, né, toda a sobra do sintético aqui no corte a fio. Então, olha só que lindo ficou o nosso organizador maternidade, organizador escolar, organizador de viagem. E deixa eu dar uma dica para vocês. Sempre que vocês forem fazer o organizador por encomenda, se atentem em perguntar à mamãe que tamanho de bolsa maternidade ela vai usar. Se ela vai usar um tamanho M, se ela vai usar um tamanho G, se ela vai usar mala. Esse tamanho, por padrão de mercado, eu indicaria para bolsas tamanho P e tamanho M, né? Para que a mamãe consiga arrumar e ele ficar assim, um pezinho dentro da bolsa, não ter que dobrar para amassar as mudinhas de roupa do bebê, né? As pecinhas de enxoval que a mamãe vai colocar aqui dentro. Já para uma bolsa tamanho G ou mala, o tamanho que eu faço aqui no ateliê é o 33 por 33. Então, isso aqui é um organizador bem grande. Porém, para a bolsa P ou média, ele não ficará bem confortável dentro da bolsa, tá certo? Então, esse tamanho, 30 por 30, finalizado, eu indico para a bolsa P e para a bolsa M, tá bom? Espero que vocês façam muito, tá? Me marquem nas redes sociais para eu repostar. Curte aqui, dá o joinha no vídeo. Se não está inscrito, se inscreve. Ativa a notificação. Para sempre que a gente postar vídeo novo, você já corre, já fica sabendo na horinha, tá?